Eu quero animá-los a resistir ao pecado. Anime-se, querido. A palavra de Deus te diz que você consegue vencer os seus pecados. Jovem, você parece muito miserável. Olhe para Jesus Cristo agora. Eu vou te dar motivos para você confiar nele. E o primeiro deles é: confie em Jesus Cristo, porque ele cumpriu a lei em seu lugar. Por isso que o cristianismo é isso aqui, é cruz. O cristianismo é sobre um homem que viveu e que morreu em nosso lugar. Mateus capítulo 3, verso de 13 em diante, assim diz a palavra do Senhor. Por esse tempo, Jesus foi a Galileia para o rio Jordão, a fim de que João o batizasse. João, porém, quis convencê-lo a mudar de ideia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por você, e é você que vem a mim? Mas Jesus respondeu: deixe por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a lei, toda a justiça. Então ele concordou. Depois de batizado, Jesus logo saiu da água, e eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba, vindo sobre ele. Eis que uma voz dos céus dizia: este é meu Filho amado, em quem me agrado. Até aqui a palavra do Senhor. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar ao nosso Deus para que Ele nos ilumine, para que nós possamos compreender a Sua palavra. Santo é o Senhor, Pai. Tua palavra é santa e muito eficaz. Nós pedimos então ao Senhor que nos dê um pouco mais de Teu Espírito, para que nós possamos compreendê-la e aplicá-la às nossas vidas, a fim de que nós busquemos alcançar a estatura de varão perfeito, segundo a imagem de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Em nome de Jesus Cristo é que pedimos e oramos. Amém. No século XIX, a Inglaterra conheceu um dos maiores pregadores de toda a história. Seus sermões foram escritos em grande quantidade e até hoje nós podemos ouvir muitos dos seus sermões no YouTube, por exemplo. Há um trabalho muito bom sobre os sermões dele, que é o pastor batista Charles Haddon Spurgeon. Digo aos irmãos, peço aos irmãos, na verdade, que durante a semana escutem os sermões dele. Há um trabalho do reverendo Josemar Bessa de vocalização dos sermões dele, é um trabalho muito bom. Ele realmente é um grande pregador. E Charles Spurgeon contava em seus sermões o momento de sua conversão. Charles Spurgeon era um homem que veio de um lar cristão, com pais cristãos. Se eu não me engano, na família dele havia pastores, mas durante sua adolescência ele começou a arder em seu peito a tristeza pelos seus pecados, se contristar pelos seus pecados. Havia um desespero muito grande por conta dos seus pecados. E ele disse que ele ia e procurava igrejas em todos os lugares para ele ouvir o sermão e conseguir se libertar deste peso. Mas todas essas coisas, todas as vezes que ele ia à igreja, ele saía mais desesperado. Até que certo dia, ele estava marcando para uma igreja um pouco mais distante, mas naquele dia houve uma grande nevasca lá na Inglaterra, de forma que ele não conseguiu ir à igreja que ele queria, e parou na primeira igreja que ele viu, uma igreja metodista. Ele entrou nessa igreja, e assim como ele não conseguiu ir na igreja que ele queria, o homem que iria pregar naquele domingo também não conseguiu chegar na igreja. Então, um senhor mais velho, um senhor que não era pastor, ele era sapateiro, se propôs a pregar.
Ele não sabia muito, não sabia muitas técnicas. Então ele simplesmente abriu a Bíblia e leu o texto que está em Isaías, que diz assim: olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. E o homem então começou a pregar, e a pregação ele só falava uma coisa: olhai para Cristo, não é preciso levantar um dedo, não é preciso fazer nada, apenas olhai para Ele e vivei. Olhe para Cristo, não é preciso levantar um dedo, não é preciso fazer nada, apenas olhe para Ele e viva. Olhe para Ele e viva. E ele continuou fazendo isso. Então ele olha para aquele garoto e fala: jovem, você parece muito miserável. Olhe para Jesus Cristo agora. Por que eu trouxe esse texto? Porque o texto de Mateus fala sobre esse Jesus Cristo para quem precisamos olhar. O texto de Mateus nos fala sobre este que é o ungido de Deus, em quem precisamos depositar a nossa fé e crer nele, em quem nós precisamos confiar todos os dias da nossa vida. Por isso o tema do nosso sermão de hoje será: confie em Jesus Cristo. E eu vou te dar motivos para você confiar nele. E o primeiro deles é: confie em Jesus Cristo, porque ele cumpriu a lei em seu lugar. Mateus está fazendo um texto para falar aos hebreus, aos judeus, aqueles que já são da sua religião, do seu povo. E Mateus quer dizer que Jesus Cristo é o cumprimento de todo o Antigo Testamento. E este é o texto que Mateus vai expor aos judeus quando Jesus Cristo, chamado Messias, isto é, o ungido, foi ungido por Deus. Ungir aqui é receber de Deus todo o poder, ou seja, a ordem, a autoridade. Foi neste momento que Jesus Cristo foi ungido. Lembramos que os reis eram ungidos no Antigo Testamento, que os sacerdotes também, mas principalmente os reis eram ungidos. Lembramos que Davi foi ungido por Samuel. Lembramos que quando o Senhor fala a Isaías que ele iria levar o povo para um cativeiro longe de sua terra, o Senhor diz que ungiria um rei estrangeiro para libertar o seu povo, Ciro, que ele chama de o meu ungido. Todas essas coisas estão em confluência agora, porque Mateus está dizendo para o povo de Israel: Jesus Cristo é um ungido do Senhor. Jesus Cristo é um ungido do Senhor. E o primeiro caráter deste ungido é que o ungido do Senhor substitui o seu povo. Ele cumpre a lei em seu lugar. Ele cumpre a justiça em seu lugar. Mateus estava falando do ministério de João Batista, termina o capítulo, a parte anterior do capítulo, falando da diferença entre o batismo de João e o batismo de Cristo, que João vinha batizar para a remissão de pecados, enquanto Jesus Cristo vinha trazer tanto o Espírito Santo, que separaria o seu povo para a salvação, quanto fogo de juízo destruidor sobre os ímpios. Então Jesus Cristo aparece na história. No seu primeiro ato enquanto Messias, no seu primeiro ato do seu ministério, Jesus Cristo, com 30 anos, conforme a lei falava que os sacerdotes deveriam começar o seu serviço no templo, Jesus vinha, então, a ter com João para que ele fosse batizado. Perceba, João Batista faz um raciocínio lógico. O batismo era um batismo para a remissão de pecados. Esse era o batismo de João. E João fala: ora, calma, o senhor não deve ser batizado, eu não posso te batizar. Porque o senhor não tem pecados. Na verdade, o Senhor deveria me batizar. Eu deveria ser purificado por ti. Então Jesus responde: deixa por ora, porque nos convém cumprir toda a justiça. Há um aspecto muito claro aqui, meus queridos.
Eu venho dizendo que Mateus está narrando este texto como que contando a história de Israel de novo. No capítulo de número 2, Jesus foge para o Egito, ele volta do Egito, a matança das crianças antes de Jesus fugir, conforme aconteceu no Êxodo. Então, Israel está sendo contada de novo. Jesus Cristo está substituindo Israel em cada passo. E chega a este momento, o momento da libertação. Lembre que no Êxodo, o povo passou pelo meio do Mar Vermelho. E Paulo vai dizer que este foi o momento em que o povo foi batizado. Realmente, Mateus está aqui trazendo este momento como uma espécie do Mar Vermelho de Jesus Cristo. Podemos saber disso porque logo após isso, como aconteceu com o povo de Israel, Jesus foi levado ao deserto para ser tentado. Então, Mateus está conduzindo a história de Cristo, mostrando como ela é singular à história de Israel, paralela à história de Israel. E que Cristo faz isto para que ele possa substituir o seu povo. Então, veja, Jesus Cristo, ele era santo, perfeito, puro, puríssimo. Não tinha nada de que se arrepender. Portanto, não precisava em si mesmo ser batizado. Não tinha nada para purificar nele, mas no lugar de seu povo, ele foi batizado. No lugar de seu povo, ele foi batizado. Porque convinha a ele cumprir toda a justiça no lugar de seu povo. Quando o pregador fala a Charles Spurgeon, não precisa levantar sequer um dedo, ele está falando que houve alguém que em seu lugar fez tudo que era necessário. Tudo que era necessário. Por vezes o nosso coração legalista quer correr logo para o fato de que a gente ainda precisa fazer boas obras, que uma vez que nós somos nascidos de novo, fomos criados para as boas obras, queremos correr para o fato que precisamos obedecer às Escrituras, sem dar um passo atrás e dizer que nós não conseguimos fazer isso perfeitamente, que não é por isso que nós seremos salvos, que isso não adiciona em nada em nosso currículo, mas que Cristo foi quem nos salvou por meio da obediência dele. Somos assim. Queremos correr logo para o legal, queremos correr logo para as ordenanças, queremos correr logo para a obediência, porque de alguma forma, em nosso coração, a salvação operada por Deus foi ainda assim operada por mim, porque eu obedeci, porque eu vim à igreja, porque eu não pequei, porque eu lutei contra o meu pecado. Eu quero falar isso. Meu coração luta para falar isso. Paulo está falando aos judeus e romanos, e ele está falando isso para os judeus. Vocês conhecem a lei, e vocês se orgulham disso como se vocês fossem obedientes à lei. Mas a lei, na verdade, veio para trazer peso para o seu pecado. Porque quando você lê ela de maneira verídica, você vê que nela não há salvação, não para você. Não para você. Você não obedeceu ela perfeitamente. Nela não há salvação para você. Você não é justo como ela requer. Não é puro como ela requer. Você não cumpriu a lei. Ponto. Você não é digno de estar diante da presença de Deus por sua justiça própria. Ponto. Não há salvação para você em suas obras. Ponto. Não adianta correr para qualquer igreja, para qualquer sacramento, para qualquer coisa vinda de homens. Não adianta, porque não há salvação nessas coisas. Não há salvação na religiosidade vã. Não há. Ponto. Não há salvação em dar o dízimo, não há salvação em obedecer o pastor, não há salvação em fazer rezas, em orar, não há salvação em nada disso, por mais que estas coisas possam ser boas,
Por mais que essas coisas por vezes venham de Deus, sejam meios de graça, não há salvação nessas coisas de forma alguma. Precisamos confiar em Cristo, porque é nele que nós temos salvação. Porque foi Ele que cumpriu a lei em nosso lugar. Cada parte dela, cada seção dela, cada lei que nela está, cada um dos 10 mandamentos e dos 300 outros que há no Antigo Testamento, cada um deles obedecidos cabalmente por Cristo Jesus. Mateus está falando sobre isso. Cristo não foi batizado para a remissão de seus pecados, mas ele foi batizado porque convinha substituir o seu povo em todas as coisas. Porque é ele, o Cordeiro, substituto perfeito. Ele foi batizado, ele foi ungido enquanto Cristo para isso. Nós falamos muito do Cristo que foi ungido, e nós vamos falar mais à frente, para sofrer em nosso lugar. Mas não adiantava que ele sofresse em nosso lugar, sem que antes obedecesse em nosso lugar. E foi isso que ele fez, cumprindo toda a lei. Não somente isso, meus queridos, em segundo lugar, confie em Jesus Cristo, pois ele é ungido, pois ele é o Messias, que foi ungido para libertar o seu povo. Lembramos de Isaías, que diz que Deus haveria de ungir Ciro, a fim de que Ciro redimisse, libertasse o seu povo. Isaías também traz outras profecias messiânicas, com os mesmos teores, aquele que vinha libertar o seu povo, aquele que vinha operar no meio do seu povo, e que para isso teria o auxílio do Deus Altíssimo. E Jesus Cristo diz que isso se cumpre nele, porque ele recebe o Espírito. E esse texto vai nos mostrar o momento em que ele recebeu o Espírito. Veja, mas Jesus respondeu: deixe por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele concordou. Depois de ser batizado, Jesus logo saiu da água, e eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Veja bem, Jesus Cristo é o Deus encarnado. Ele é o Todo-Poderoso. Poderia fazer todas as coisas por meio dele mesmo. Mas diz as Escrituras que ele fez o seu ministério por meio do Espírito, porque assim convinha ao Messias. O Messias seria aquele batizado com o Espírito Santo. Ele receberia o poder do Espírito Santo. Para quê? Pregar. Para quê? Para libertar o povo dos demônios. Para quê? Para libertar o povo das doenças. O ministério de Jesus pode se resumir em suas pregações, em um ministério de libertação de demônios e de cura de doenças. Essas duas coisas mostravam o governo dele, o poder dele sobre o mundo espiritual e sobre a vida. Isso era próprio do Messias. É por isso que quando João Batista pergunta, inquire a Cristo, se ele é de fato Cristo, Jesus manda por meio dos discípulos de João avisarem para ele: diga o que vocês veem. Demônios são expelidos, coxos andam, cegos veem, e para os pobres é anunciado o reino de Deus. O que Jesus está dizendo é: os símbolos do Messias é esse. O Messias viria libertar o povo da ignorância, o Messias viria libertar o povo de suas doenças, ele tomaria sobre si as nossas dores, e o Messias viria libertar o povo dos demônios. O ministério de Cristo continua sendo este. Cristo continua libertando o seu povo, mas por meio da cruz, ele já não só nos liberta dessas coisas momentâneas, circunstanciais, mas ele nos liberta do nosso pior inimigo. Daquilo que há de pior no mundo
e que de fato nos destrói, ele nos liberta do nosso pecado. Veja, eu disse que o Messias era aquele que veio cumprir toda a lei no lugar de seu povo. Esta é a verdade. Mas também ele é aquele que, por meio de sua cruz, nos matou para o homem antigo, para o homem da carne, para o homem do pecado, e nos fez reviver com ele para ele. De forma que nós agora não somos só libertos da consequência do pecado, mas do poder dele sobre nossa vida. Então, quando eu peco, já tendo Cristo, eu não posso pecar e dizer, é porque eu sou escravo do pecado. Não. Eu não tenho o direito de falar isso, porque eu não sou escravo do pecado. Eu não posso dizer, eu peco porque eu não consigo não pecar. Eu não consigo não fazer essas coisas. Não, eu não posso dizer isso. Porque Deus, por meio de Jesus Cristo, já me libertou destas coisas. E com seu Espírito, eu tenho poder para agora resistir ao pecado. Era o que o pai da igreja, Agostinho de Hipona, dizia. A situação de Adão no Éden é aquela que ele poderia escolher pecar ou não pecar. Depois que Adão pecou, nós, homens, não temos a escolha de não pecar. Mas em Cristo, eu posso escolher não pecar. Isso diz muito sobre nós. Porque pecamos contra Deus. E quem diz que não peca, mente, já diria o apóstolo João. Pecamos contra Deus todas as semanas. Mentimos. Quebramos a sua lei. E não somos como o mundo. Não podemos dizer, fazemos isso por conta da minha natureza pecadora. Nós fazemos isso porque somos maus. Porque somos filhos rebeldes. Que temos condição de dizer não ao nosso pecado. Mas mesmo assim, dia a dia, temos dito sim. Irei fazer. É gostoso. É bom para mim. Somos maus. Meus queridos, não é apenas uma acusação. Eu quero animá-los a resistir ao pecado. Dizendo a você, você tem toda a condição de resistir a ele. Não dê a batalha como vencida. Não diga ao seu pecado, tudo bem, eu não consigo te vencer. Não faça isso. Você tem toda a condição de resistir ao seu pecado. De dizer a ele, não, eu não vou fazer isso, pois amo o meu Deus. De dizer a ele, não, eu não vou fazer isso, porque eu sou grato a Cristo Jesus, o meu Senhor, que me salvou. De dizer a ele, eu tenho o Espírito Santo da promessa, e ele me dá condições de não cometer mais este pecado. Seja qual ele for, você tem condição de vencer o seu pecado. Cristo Jesus recebeu o Espírito Santo de Deus para que então ele libertasse o seu povo e ele mesmo, enquanto rei, ao ser exaltado, derramasse o Espírito Santo sobre nós. E ele o fez. Nós temos poder para resistir ao nosso pecado. Anime-se, querido. A palavra de Deus te diz que você consegue vencer os seus pecados. Você consegue buscar a estatura de varão perfeito. Você consegue também por oração, também por jejum, também por leitura da palavra, diante dos meios de graça, você consegue buscar a vitória contra o seu pecado. Disse mais cedo, durante a nossa escola dominical, não gosto de pensar em nada disso como simplesmente pessoal, único em mim, mas há bênçãos que se espalham por todo o povo de Deus. Eu consigo vencer o meu pecado, porque há meios de graça, como por um exemplo, a comunhão dos santos. Eu consigo vencer o meu pecado. Então, eu preciso buscar estas coisas, porque Jesus Cristo me dá
toda a condição. Então chegam os momentos mais bonitos do Evangelho. Jesus Cristo foi ter com João para ser batizado. Ele desce a água. Quando ele sobe, Jesus, Deus Filho, tem o Espírito Santo, Deus Espírito Santo descendo sobre ele. E os céus se abrem. E uma voz de lá diz: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. A Trindade está aqui nesse momento, no momento da unção de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E Deus está declarando a autoridade de Cristo nesses seguintes termos: Ele é o meu Filho que me dá prazer. Lembra de Oséias capítulo 6, que nós lemos? Acho que é o capítulo 6 mesmo. Que o Senhor fala assim: do Egito eu chamei o meu filho. Então ele começa a dizer como o filho dele, Israel, o traiu, foi rebelde contra ele, caminhou contra ele em todos os momentos, o abandonou e abraçou ídolos. E ele fala: eu amei, eu tomei no colo, eu o trouxe de volta a mim, o castigando para isso, mas eu trouxe de volta a mim, mas todas as vezes eles se desviaram. Sim, em Oséias nós temos o Filho de Deus, que foi trazido do Egito, mas traiu a Deus, odiou a Deus, fez o que era mal perante os seus olhos. Em Mateus nós temos o Filho de Deus, que agrada a Deus, que satisfaz a Deus. Eu disse que Cristo era o Messias, que tomou e obedeceu a lei em nosso lugar. Que Cristo era o Messias que nos libertou do nosso pecado. Neste terceiro momento eu digo: Cristo é o Messias e confie nele por conta disso, que satisfaz ao nosso Deus. Pensa que isso não é importante? Cristo poderia ter obedecido a lei plenamente, porque era de sua natureza. Ele poderia até mesmo ter, por meio do seu poder eterno, nos libertado do nosso pecado. Mas para que nós tivéssemos salvação nele, alguém teria que satisfazer a Deus plenamente, inclusive em sua justiça. De maneira, meus queridos, que não há evangelho, não há cristianismo, não há verdadeira religião sem cruz. É impossível haver real reconciliação com Deus sem a cruz de Cristo. Não há, não tem como. Poderíamos satisfazer a Deus em todas as coisas, mas não satisfazê-lo em sua justiça. Mas Cristo é aquele que tomou o nosso lugar, inclusive para satisfazer a Deus em sua justiça. Esse é o problema das outras religiões. Pensem comigo. Eu adiro uma religião e passo a viver conforme as suas regras. Passo a fazer conforme aqueles deuses mandam. Mas o que apaga o que eu fiz no passado? Como eu vou ser salvo sabendo que no passado eu pequei contra Deus? O Senhor vai se fazer de cego ao meu pecado, vai ignorar o que eu fiz, ignorar as minhas ações, de maneira que Ele fala: basta vir a mim pedir perdão e está tudo bem. Não, Ele não pode fazer isso. Ele é santo, Ele é justo, Ele é perfeito. Nele não há injustiça, e não pode, por isso, ele não pode ignorar o seu juízo. Dessa forma, este que agrada o Senhor em todas as coisas, cumprindo a lei, satisfazendo o Senhor, libertando o seu povo das doenças, libertando o seu povo dos demônios, libertando o seu povo sobre todas essas coisas. O ungido do Senhor é aquele que beberá até a última gota o cálice do juízo.
o cálice da ira do Senhor. Esse é Jesus Cristo. Por isso que o cristianismo é isso aqui, é cruz. O cristianismo é sobre um homem que viveu e que morreu em nosso lugar. Precisamos nos lembrar do preço que foi pago para que nós sejamos salvos. Porque quando nos lembrarmos disso, nós teremos certeza, convicção do nosso perdão. Sabe por quê? Porque não foi mediante a coisas perecíveis que nós fomos comprados, mas mediante ao caro preço do sangue de Jesus Cristo, que não foi derramado em vão. Deus não pode agora negar aqueles que foram salvos pelo sangue de Jesus. Não seria justo com o sacrifício de Cristo. Percebe agora a própria justiça de Deus revelada em Cristo Jesus, que nos garante o perdão dos nossos pecados. Ele que satisfez plenamente o Senhor, satisfez toda a lei do Senhor, satisfez todos os desejos do Senhor, satisfez aquilo que era necessário, cumpriu todos os pré-requisitos e por fim morreu em nosso lugar. Ele, o Cordeiro perfeito, Cristo Jesus, o ungido do Senhor. Dessa forma, meus queridos, quando o pecado que tenazmente me assedia, me atormentar, quando o diabo, que é o nosso inimigo, chamado de acusador, dizer em meu coração, não há salvação para você, o seu pecado foi grave, você é rebelde, não há salvação para você, não adianta ir na igreja, não adianta procurar em qualquer lugar. Eu posso dizer a ele, eu olho para Cristo e eu tenho salvação nele. Eu posso dizer a ele, eu olho para aquele que foi levantado e tenho salvação nele. Eu posso dizer a ele, meu pecado é grave, mas por caro preço eu fui comprado. O sacrifício de Cristo é suficiente. Ele satisfez plenamente ao seu Pai. Ele satisfez plenamente ao meu Deus. Ah, meu querido, como eu disse, aquele homem, por vezes, você tem sido miserável. Você tem sofrido muito. O peso do seu pecado tem te atormentado. Olhe para Cristo. Olhe firmemente para Cristo. Não desvie o seu olhar dele, nem por um momento. Olhe firmemente para Cristo, porque Ele é o Senhor de sua salvação. Olhe firmemente para Cristo, porque Ele é o Messias que cumpriu a lei do Senhor. Olhe firmemente para Cristo, porque Ele é o Salvador da humanidade. Ele é o Filho que agrada ao coração do Pai. Ah, somos aquele filho. Somos aquele filho que foi tomado no colo, mas que por muitas vezes voltamos aos nossos pecados. Somos aquele filho que cultiva ídolos no coração. Somos o filho rebelde, mas o nosso irmão não. O nosso Senhor não. Ele é o filho que agrada e satisfaz ao nosso Pai. E nele nós temos salvação. Confie no Cristo. Confie em Jesus Cristo, nosso Senhor. Confie nele, porque ele cumpriu a lei em nosso lugar. Vamos aprender mais sobre isso no próximo texto. Mas ele cumpriu a lei em nosso lugar. Confie nele, porque ele nos liberta do nosso pecado, todos eles. Confie nele, porque ele satisfaz a justiça de Deus Pai. Vamos orar. Pai eterno, nós te agradecemos pelo nosso Senhor, que tu enviou para nós, que cumpriu toda a lei mosaica em nosso lugar, cada parte dela. Cumpriu a lei cerimonial, cumpriu a lei civil, cumpriu a lei moral, cumpriu cada parte da lei, ó Pai. Nós te louvamos porque este é o nosso Senhor Jesus Cristo, que nos amou desde a eternidade e que desde a eternidade estava disposto a morrer por nós.
Nós te adoramos, ó Pai, porque o Senhor enviou o seu Messias, o seu ungido, que nos libertou dos demônios, nos libertou do cativeiro, nos libertou do nosso pecado, que derramou sobre nós o seu próprio Espírito, para que nós tivéssemos comunhão e união com Ele. Nós te adoramos porque este é o mesmo que na cruz do Calvário deu a sua vida em nosso lugar, bebeu até o último gole, o amargo fel, de maneira que não precisamos mais sentir ou ter sobre nós qualquer juízo, porque todo ele foi levado em Cristo Jesus. De maneira que nós podemos confiar nele e em seu sacrifício e sabermos que somos salvos pelos seus méritos, pelo seu amor, pelo seu sacrifício. Pai, nos ajuda diante do pecado, diante do nosso adversário, o diabo, que nos acusa todos os dias, diante da nossa própria maldade, da enganação do nosso coração. Nos ajuda a olharmos para Cristo, todo santo dia, sabendo que Ele é quem nos livra do mal. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, é que pedimos e oramos. Amém.